Amém, queridos? Tem um sonzinho para nós aí, fazer um barulho aí. Aquele fundinho bem gostosinho. Eu gosto de um som. Eu não me dou muito bem com um silêncio. Ah, deu pau no note aí? Então manda um tocador de teclado subir aqui em cima, alguém aí. Oi? É, misericórdia. Cadê? Chama o Elvis ou o Juninho aqui para fazer um barulho para nós aqui, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos felizes com o Senhor Jesus. E eu tenho visto o quanto Deus é bom. Deus, Ele é bom demais. E nesses dias aí, eu tenho sentado ali, eu vendo os nossos pregadores, pastores, pastoras, ministros, eles trazendo algumas mensagens que Deus manda pregar aqui. E nesses dias eu tenho vendo elas falando e eles falando sobre fé. E eu meditando sobre fé, quantas vezes eu já escutei, eu já li a palavra de Deus sobre fé, eu já ainda ouvi sobre fé, eu já preguei sobre fé. Mas a gente às vezes tem muitas coisas que nós só ouvimos falar, mas nós não guardamos aqui dentro de nós. E muitas vezes eu já ouvi falar que o pastor Erson pregou mesmo sobre fé, pastora Renata, a pastora Viva, enfim, que todos eles falaram sobre fé. E hoje eu quero falar um pouco mais de fé. Hoje eu quero falar algo um pouco maior do que fé. A fé, todo mundo sabe, né, queridos, o que é fé. Todo mundo fala em fé, em fé, em fé, em fé. Cada um de nós temos a nossa fé. Se você sair agora aí, você vê com a pessoa, um bêbado, um drogado, ou você tem fé, todo mundo fala que tem fé. Eles crêem em alguma coisa, todo mundo crê em alguma coisa. O ateu, à toa, ele diz que ele não crê em Deus, mas ele crê em alguma coisa. Então, ele tem fé. Em algumas coisinhas, ele crê. E eu lendo a Bíblia, você que trouxe, abre lá em Hebreus, capítulo de número 11, todo mundo conhece os heróis. Agora sim, os heróis da fé. E sabe, enquanto eles estavam louvando aqui, eu estava ali fora e meditando e falando sobre fé. E sabe o que Deus falou comigo? E eu pensando, falei assim, olha, cada um aqui, você recebe as bênçãos pelo tamanho da sua fé. A sua fé te proporciona as bênçãos de Deus. Se você for um cara que a sua fé é uma fé superabundante, as bênçãos vão ser maiores. Eu estava lendo esses homens, esses heróis, falei, Deus, como que nossos dias hoje não tem esses loucos pela fé, esses malucos pela fé. É impressionante. E o tema da nossa mensagem hoje é rompendo em fé. Rompendo em fé. Não é você andar em fé. Andar em fé, viver pela fé é uma coisa. Romper em fé é além. É além disso. O que é romper? É algo que você chega, o obstáculo, você tem que passar, você tem que romper esse obstáculo. É além disso. O romper em fé é além. Às vezes a tua fé é uma fezinha, mas nós precisamos ir além, queridos. As bênçãos vêm sobre nós pelo tamanho da nossa fé.
Às vezes Deus manda nós rompermos em fé. Romper é quebrar a barreira, é ir além. Isso é romper em fé. Mas nós somos limitados. Por que nossos dias hoje as coisas você não deixa mais falar aquilo que falava antigamente? O agir de Deus é o mesmo Deus, mas o agir é diferente, porque a fé não que você sabe, mas não que não tenha homem rompendo em fé, mas hoje em dia a fé é muito pequena. Às vezes nós acreditamos desacreditando. Às vezes nós chegamos diante de um obstáculo, nós desacreditamos. Nós precisamos ir além, romper em fé. A nossa visão tem que ser visão de águia. Nós, eu e você precisamos enxergar como águia enxerga. Nós temos que pensar em coisas grandes e não pequenas. Quem sabe, esses homens aqui, eles rompiam em fé, eles acreditavam em fé, eles enxergavam aquilo que eles não imaginavam, mas eles já viram que eles tinham que fazer aquilo. Sabe por que existe muita doença hoje? Porque a fé, você e eu tomamos posse dessa doença. É minha, é meu. Toma posse. Tudo que o diabo lança, tomamos posse, é meu. A minha dor, a minha, o meu. É assim que nós falamos. É assim ou não é? A minha dor, a minha tristeza. Sabe o que é isso? É falta de romper em fé. É falta de acreditar no sabe. Eu vejo muito, igreja, a fé ainda enxerga aquela coisa que é no natural. A fé é o sobrenatural. Romper em fé é o céu sobre, você enxerga além. Isso é romper em fé. É acreditar numa coisa que você nunca viu, mas pela fé você acredita que vai acontecer. É buscar aquilo que você nunca viu, é enxergar aquilo que você nunca viu. Eu estava sentado ali agora há pouco, eu saí ali fora, Deus me trouxe à tona uma coisa. O dia que compramos esse terreno, eu sentei ali no Porsche, um carrapicho, um colonhão aqui, eu já visualizava esta igreja. Eu já tinha uma visão que diferente. Eu já via ela grande, eu já via ela diferente, eu já via ela pronta. Eu já enxergava ela pronta. Rompendo em fé. Rompendo em fé. Escute. Deus, Ele conhece o tamanho da sua fé. Deus, Ele não vai te dar algo grande se a sua fé for pequena. Deus não vai te dar algo grande. Você não vai alcançar o objetivo se a sua fé for pequena. Não vai. Você tem que ter uma fé extraordinária. Você tem que ver algo extraordinário. Você tem que chegar a algo além do que você pensa e imagina. Nós somos abençoados, nós pulamos, mas Deus tem mais bênção que vocês não imaginam. Mas enquanto a nossa fé for desse tamanhozinho, pequena demais, Deus vai te proporcionar aquilo, as bênçãos dele, pelo tamanho da sua fé. Eu fico imaginando esses homens. O Gerson falou, Abraão. Gente, esse cara tinha uma fé extraordinária. Ele foi aonde ele nem imaginava, ele foi pela fé. São coisas que aconteciam no Antigo Testamento, extraordinária.
Aí você me pergunta agora, mas pastor, eram homens extraordinários? Não, era homem como você e eu, mas eles pensavam, eles sonhavam em fazer algo extraordinário. Deus enxerga o seu exterior, Deus não olha você, o seu físico, Deus olha você, Deus olha a sua fé. Ele investe em quem tem fé, Ele faz as coisas loucas em quem tem fé. Deus faz as coisas loucas em quem tem fé. Como que Deus vai fazer uma coisa louca se a pessoa não tem fé? A fé é tão pequena que não consegue nenhuma cura. Nenhuma cura. Sabe uma coisa que Deus me trouxe? Eu vou ler o texto aqui já. E sabe uma coisa que Deus me trouxe? Foi de Moisés. Sabe, aquilo não era fé, aquilo era rompendo em fé. Aquilo era rompendo em fé, Leandro. Aquilo era uma fé diferente. Era algo louco. É por isso que quando ele fala, poxa, cara, como que esse cara fez isso? Como que esse cara conseguiu esse êxito? Porque ele tinha fé, ele rompia em fé, ele acreditava no Deus que chamou ele. E o Deus que chamou ele é o mesmo Deus que me chamou, é o mesmo Deus que te chamou, é o mesmo Deus que está aqui. Ele não muda. Deus não muda, imutável. Ele não muda, o que muda são nós. Por que não acontece mais isso? Porque a nossa fé ficou tão medíocre que não tem como Deus operar o milagre. Lembra quando Pedro e João iam entrando lá no templo? Eles tinham acabado de descer do monte orando. Chegou perto do templo, estava aquele homem aleijado, pedindo uma esmola. Eles desceram com a fé gigante, extraordinária. Eles eram rompendo em fé. E quando chegaram, eles pediram pois uma esmola para ele, na porta do templo. O que Pedro fez? Eu não tenho dinheiro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Débia, manda, cubeguébia. Isso é romper em fé, irmão. Isso é fé extraordinária. Isso é loucura para mim. Eu falo, meu Deus, que coisa louca. Por que Deus não opera isso hoje? Porque há um monte de pessoas incrédulas dentro da igreja, incrédulas. Será que vai acontecer? Às vezes o irmãozinho está ali numa unção de cura, cheio do poder do Espírito, cheio de romper em fé, chama um doente, começa a orar, mas um monte de incrédulos começa a orar, começa a olhar para, será que vai acontecer? Eu estou mentindo? Será? Eu só quero ver. Será que vai acontecer mesmo? Falta de exercitar a fé. Está no nível que aquele pregador está no nível daquele irmão que está ali. Ele vai andar, ele vai levantar, ele vai sorrir na mesma fé. Mas infelizmente nas igrejas tem aqueles que vêm para ver, para crer. Deus manda você crer para você ver. É diferente o agir de Deus. É diferente. As igrejas podiam ser mais bem explosiva, podia ser mais bem, sabe, ser muito mais abençoada do que é, se a igreja unisse a fé e andasse rompendo em fé. Existe louvor que fala: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares
que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus de caminhar. Não há tendo em fé, minha vida se rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, com ousadia vou. Deus Ele me prova. Deus prova os nossos pastores e as nossas pastoras, e Deus prova a nossa liderança. Deus prova você que tem ministério na casa de Deus. Deus prova você que está no banco de uma igreja sentada. Deus prova você. Deus Ele joga nós diante de uma prova, não para nos matar. Deus coloca a Mandagebe, meu Deus. Deus te lança você numa prova, não para te poder fazer sofrer. Deus te coloca diante de uma prova, para que você possa chegar mais perto dEle, para que você possa romper aquilo que Ele mandou você romper. Às vezes a prova vem, nós questionamos a Deus. Quando Deus põe você numa prova, você deve erguer as mãos para os céus e dizer: meu Pai está comigo. Deus Ele prova quem Ele ama. Deus coloca pessoas na prova, porque quando você está sendo provado, Deus está vendo quem é você, o tamanho da sua fé. Por isso que muitos não resistem à prova e desistem. Nós precisamos entender que Deus, Ele põe você na prova. Eu passo por prova todo dia. Eu passo por provações que eu falo: Senhor, mas Ele fala assim: fique em silêncio. Eu te chamei, eu cuido de você. Nós precisamos entender, queridos, o que Deus quer de nós. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não tem como você dizer que é crente se você não ter fé. É impossível você agradar-lhe. É impossível. Não tem como você agradar a Deus se você não tem fé. E o personagem que ele fala: porque é necessário que aquele que se aproxima, somos nós, de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sabe, eu estava vendo esses homens aqui da Bíblia, eu tenho inveja deles. A minha fé é boa, mas eu preciso ter mais fé. Eu preciso romper mais, eu preciso acreditar mais. Quando a sua fé, ou quando a minha fé é pequena demais, que nós não
nós não cremos em Deus. Porque nós cremos muito pouco no Senhor, nós não confiamos nele. Agora, quando nós confiamos em Deus, como esses homens confiaram, acreditaram, viram aquilo que nunca viram, enxergava como águia. Sabe por que tem muita gente hoje em dia? É o crente galinha, que só olha para baixo, só enxerga coisas pequenas. O dia que nós entendermos ser crente águia, nós vamos ver que nós temos que enxergar coisas grandes de Deus. Eu sou um cara que eu enxergo grande. Eu ainda tenho muitas coisas Deus vai fazer aqui ainda. Quem viver verá. Quem viver verá. Eu sonho, eu vejo, eu enxergo isso aqui sendo jogado para lá. Talvez eu não possa chegar a ver, mas que vai chegar, vai. Porque os que ficarem, eu vou jogar fogo neles, eles vão continuar a obra. Porque tudo é tempo de Deus. Como Davi, ele já via o templo construído. A fé de Davi, pastores, era tão grande que ele já via o templo construído. Mas como ele já sabia que ele não ia construir, mas ele já estava rompendo em fé. Ele já estava comprando. Ele já estava deixando tudo preparado para ele construir o templo. Porque ele rompia em fé. Ele acreditava que alguém ia construir o templo. Sabe, quando Deus tirou aquele povo lá do Egito, que começou uma correria. Eu quando vejo essa passagem, se você não tiver juízo, você fica louco. E naquele tempo não tinha ponte, não tinha balsa para você passar. Como hoje, se uma ponte cair, tem uma balsa que te passa para o outro lado, sim ou não? E impressionante, aquele povo, multidões, homens e mulheres e crianças, eles estavam andando, e a Bíblia diz que Faraó vinha atrás com os seus cavalos, os cavaleiros e os soldados, disposto a matar aquele povo. E interessante que Moisés, ele para e ele fala: Deus, o que eu faço? Deus, o que eu faço? Deus diz para ele: mande que o povo marche. Simplesmente Deus falou: manda que o povo marche. Só isso falou para ele: manda o povo marchar. E eles olhavam para trás e viam aquela poeira. Talvez vamos morrer, vamos ser todo mundo agora consumidos. Tiraram nós de lá para vir morrer aqui. De repente esse homem se para diante de um mar. Não é nem um rio. Se é um rio, pula de mergulhão e nada, morre, né? Salva-se quem puder. Mas a Bíblia diz que esse homem chegou diante do mar. Olha para mim. E quantas vezes você já chegou diante do mar? Quantas vezes você já falou: e agora, o que eu faço? Quem já passou por isso? Eu já passei. E agora, o que eu faço? Quem já falou isso para Deus? Vem naquela que fala: e agora, o que eu faço? Você vê o obstáculo, você vê o muro, você olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída, e olha para trás e vê o inimigo chegando com lança, espada, para te tragar. Eu já cheguei no ponto desse, de eu olhar para um lado, olhar para o outro, falar: agora, e agora? Agora é o meu fim. Mas quando eu leio esta mensagem, o joelho dobra no chão e fala: Pai, o que eu faço? Marche, toque, põe o dedo. E Moisés aconteceu dessa forma. Chegou diante do mar e só via água, só via água, só via água, e aquela multidão gritando por ele:
menos o que eu faço, marche, só isso. Ele fez o rompendo em fé ali. Ali ele falou: é agora ou nunca. Deus falou: só pegue a varinha, não, só estende as suas mãos, né? Estende as suas mãos. Ele rompeu em fé. Ele viu os obstáculos, ele viu o muro, ele só viu água, ele viu a morte chegando. Mas quando a morte ia chegando, ele só estendeu a mão e o mar se abriu. Rompendo em fé. Vamos cantar esse louvor comigo de novo? Quem aqui chegou diante do muro hoje aí e está daquele jeito, chegou aqui hoje assim falando: meu Deus, o que será o amanhã? E Deus manda falar para você que hoje, uma palavrinha: marche. A palavra marchar é andar, é prosseguir, é rompendo em fé. Vamos cantar esse louvor? Escute, antes que nós cante ele, a proporção do Espírito descido sobre a nossa igreja, sobre cada pessoa, é o tamanho da minha fé. Se eu creio que Ele vai derramar o Espírito hoje, Ele vai derramar pela minha fé. Se eu creio que Ele vai agir aqui aqui hoje com cura e libertação, é a minha fé. Quem aqui hoje quer não ter fé? Fé você tem. Romper em fé. Erga a mão para o céu. Quem quer viver hoje a coisa que nunca viveu? Quem quer enxergar aquilo que nunca enxergou? Quem quer ir aonde nunca foi? Então você tem que romper em fé. Você tem que sair daquela fezinha pequena e ter uma fé extraordinária. Quando eu fiz o meu propósito da minha barbona, lembra? Estou orando para Deus, não sei não, capaz do pastor fazer outra loucura aí. Quando eu fiz o meu propósito diante de Deus, eu tive um sonho. Não sei porque Deus está mandando falar isso aqui agora. Eu tive um sonho. Eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu acordei cedo. Deus falou assim: escreve o que eu estou te falando. Eu levantei cedo. Falei: Deus, o que o Senhor quer? A primeira coisa que eu pedi para Deus, que estava um desemprego total aqui na igreja. Quem lembra disso? Falei: Deus, abre as portas de emprego para a igreja. Os meus filhos estavam parados. Abre a porta da igreja, abre a porta de trabalho para a igreja. Deus abençoou. A segunda coisa: Deus, eu quero 200 cadeiras. Lembra, pastor Johnny? Quero 200 cadeiras na igreja. Eu não via cadeira, mas eu já visualizava que as cadeiras iam chegar. Eu já via até a cor das cadeiras. Eu já enxergava as cadeiras. Eu só não enxergava quem ia dar. Mas Deus falou assim: ó, escreva. Eu escrevi 200 cadeiras. Eu nem sonhava em ter cadeira. Coisa de louco, eu escrevi. A terceira coisa, não lembro. A quarta, não lembro. A quinta, eu lembro. Falei: Deus, eu já pedi tudo para casa, tudo para o ministério. Tudo que eu pedi foi para a igreja. Tudo. Não pedi nada para mim. Mas a quinta eu pedi para mim. Falei: Deus, prepara uma viagem para mim. Eu nunca andei de avião. Prepara uma viagem para mim, Senhor. Prepara uma viagem para mim e para minha esposa. Só pedi isso para Deus, nada mais. Aconteceu tudo que eu pedi. As 5 coisas que eu pedi para Deus. Está vendo essas cadeiras aí?
Quem está vendo? Sabe onde é que você está sentado aí? Foi loucura. Foi romper em fé. Foi acreditar que Deus ia dar. E Deus deu as cadeiras. O senhor viajou, pastor? Bendito seja o nome do Senhor. Eu fui para Maceió. A igreja, juntamente, o dia que a igreja, quando eu falo igreja, que são vocês, pastor Johnny foi em casa, nem sabia. Vou ter uma surpresa para ti, pastor. Eu falei, pois não, pode falar, filho. Nós vamos preparar uma viagem para o Senhor. Não foi? Falei, obrigado, filho. É Deus confirmando. Todo mundo sabe, fui para Maceió. O que eu quero falar para você aqui, queridos? Rompendo em fé é quando você crê, é quando você enxerga o que? O sobrenatural de Deus. Eu não enxergava a cadeira, eu não tinha dinheiro, nem pensava em ter dinheiro, mas eu já enxergava que nós ia comprar as cadeiras. Quando você toca no sobrenatural de Deus, quando você sai do natural, olha para mim, igreja. Quando você sai do natural e busca a existência do sobrenatural para a tua vida, para a tua empresa, para o teu trabalho, para a tua casa, para a tua família, para tudo. Quando você busca no sobrenatural, fica tranquilo que Deus vai realizar aquilo que você pediu. Mas você tem que romper, tem que sair do comodismo. Tá bom demais, é um pinguim, tá bom. Nós se contenta com tudo, não se contenta, sempre queira mais, porque Deus tem mais e mais para nós. Quem quer romper em fé aqui? Quem quer que Deus leve você aonde você nunca foi? Quem quer viajar aqui, levar você para tal lugar? Quem quer andar de avião, de navio? Não, navio eu não quero não. Navio não é comigo não, mas se Deus mandar eu vou. Quem quer que Deus hoje opera algo extraordinário na sua vida, erga a mão. Quem quer que Deus abra uma porta de emprego bem profunda para você? Quem quer hoje pôs uma cura aqui nesse lugar? Então hoje é dia de você mover a mão de Deus, mas você vai ter que romper em fé. Não vai esperar de mim, não vai esperar dos nossos pastores, dos nossos obreiros. Não esperam deles, é você e Deus. Eles têm a fé deles, eles rompem a fé. Agora você tem que romper em fé. Você tem que acreditar que Deus tem o melhor para a sua vida. Nós não desfrutamos do melhor de Deus porque nós não exercitamos a nossa fé. Se os músicos quiserem subir aqui em cima, né, Juninho, para ajudar, né? Vai só no teclado mesmo? Vem. Eu não sou cantor não, mas eu sou um adorador, apaixonado por Jesus. Eu sou. Todas as vezes que eu vou louvar a Deus, eu me emociono, eu dá vontade de chorar, porque a palavra me toca, me pega de um tamanho, sabe? Eu vi o pastor Edson falando que ele não tem a sétima série, acho que oitava série, né? Não, você não tem o quarto, é o terceiro colegial. Meu filho, ele não tem o terceiro colegial, mas é um cara ousado por Deus, é um cara que busca o sobrenatural de Deus. Ele falou uma coisa lá na Batista Renovada, quinta-feira eu vou falar aqui. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não que você não possa estudar, fazer um seminário, sim, faz, mas não deixa isso tomar conta do seu coração. Não adianta você ter letra, mas se você não tem o Espírito, os dois têm que andar no comum acordo. No comum acordo. A Bíblia diz: crescei-vos na graça e no conhecimento de Deus. Você tem que buscar. Você tem que buscar. Cresce nos dois juntos. Cresce. Eu não sei o que Deus viu em mim. Não sei.
Até hoje eu pergunto para ele, o que ele viu em mim? Eu não sei o que Deus viu em mim. Não sei. Estudo eu não tenho. Falar bem eu não sei falar. Pesado de língua. Tímido. Não sei o que Deus viu em mim. É aquilo que eu falei agora há pouco. Deus não olha você, corpo e alma. Deus olha o teu espírito. Deus olha dentro de você a sua capacidade, quem é você. É por isso que Ele faz as coisas loucas para confundir as sábias. Nós vamos cantar esse louvor. Eu quero que Deus derrame o Espírito dele aqui nesse lugar. Você vai se colocar de pé. Eu tenho 15 minutos para mim. Você vai se colocar de pé. E pela proporção da sua fé, aonde você está agora aí, aonde você está aí agora, aonde você está aí agora em pé, você vai fechar os seus olhos. Eu vou pedir para que o Espírito Ele manifesta sobre você pelo tamanho da sua fé. Se você tiver fé o suficiente para Ele mover as águas sobre você, Ele vai mover agora onde você está. Se você crê no que eu li agora, no que eu falei aqui agora, Deus vai mover o sobrenatural na tua vida. Você vai sair do natural agora e você vai começar a viver e ver o sobrenatural na sua vida agora, onde você está. Eu quero que você não olhe para a esposa, não olhe para ninguém. Você vai fechar os olhos, você vai dizer: Senhor, eu quero viver o sobrenatural nesta noite. Eu vou embora diferente aqui hoje. Hoje Deus vai tocar em você e vai jogar esse romper dentro de você. A sua fé hoje vai ser transbordada aqui. Ela vai romper além do que você tem. Deus vai fazer romper a tua fé. É como uma represa. Ela tem um nível de água, mas quando ela enche demais, ela faz o quê? Ela rompe. Ela rompe. Pastor, está difícil. Pastor, sabe, parece que tudo fechou. Pastor, eu não vejo uma porta. Pastor, eu não consigo enxergar uma saída. Parece que Deus parou de poder falar comigo, pastor. Parece que o mar ficou, parece que o céu ficou de bronze para mim. Ah, pastor, eu não sei o que eu faço, mas eu sei o que você vai fazer aqui agora. Você vai mover a chave da fé, e a chave está na sua mão, a chave está dentro de você. Deus já te deu. Você vai mover agora a mão de Deus. Você vai sair da tua fezinha e vai entrar no romper em fé agora, na sua empresa. Veja, visualiza o melhor de Deus para a sua vida.